quando em 22 de abril de 1500, a armada de Pedro Álvares Cabral desembarcou em Monte Pascoal e no Porto Seguro, encontrou comunidades de caçadores-recoletores. E tanto assim o eram, que João Fara e o secretário desta esquadra, o escritor Pero Vaz de Caminha, descrevem-nos como homens e mulheres pacíficos, amigáveis e obedientes, contribuindo assim, ainda que talvez involuntariamente, para o aparecimento do mito O Bom Selvagem, do homem que vive num paraíso terrestre antes do pecado de ter inveja de e querer ser também Deus. Rousseau dirá mais tarde: o homem nasce, a sociedade é que o corrompe. Se compulsarmos a Bíblia, vemos que por inveja Caim mata Abel e o irmão mais velho do filho pródigo, por inveja também, fica zangado com o pai por este receber o irmão de braços abertos. Os autores do livro recentemente publicado O Princípio de Tudo, uma nova história da humanidade, defendem que estamos perante um debate teológico. Na sua essência, a questão é: são os seres humanos inatamente bons ou inatamente maus? Esta é a discussão que se vai fazendo ao nível de alguns autores, nomeadamente ligados à filosofia. Independentemente de procurarmos a resposta justa para esta pergunta, todos nós estamos familiarizados com a resposta cristã. Em tempos remotos, vivemos num estado de inocência, embora tivéssemos sido manchados pelo pecado original. Foi ele, desejamos ser semelhantes a Deus e fomos castigados por isso. Agora vivemos num estado de desgraça enquanto esperamos pela redenção futura. Assim ou não, deixamos a reflexão para a ciência, para os antropólogos, para os sociólogos, para os psicólogos, para os filósofos, deixamos a reflexão para eles. Convenhamos, contudo, com o dramaturgo romano Plauto, quando escreveu que o homem tem sido, através dos tempos, lobo do outro homem. Por tudo isto, para o cristianismo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, aparece-nos como um mandamento maior, e as bem-aventuranças como a nossa Magna Carta. Leão XIII deixou-nos a sua Rerum Novarum, onde, pela primeira vez, um Papa aborda claramente as questões da desigualdade social e da justiça. De então para cá, são muitas as cartas encíclicas, as cartas apostólicas e outros documentos onde sucessivos papas defendem um humanismo integral e solidário. Em janeiro de 67, o então Papa Paulo VI criou a Comissão Científica de Justiça e Paz. E, na sua sequência, surgiram as Comissões Nacionais e as Comissões Diocesanas de Justiça e Paz. Em setembro do ano findo, perante o Reverendíssimo Dom João Lavrador, tomou posse a Comissão Diocesana de Justiça e Paz, que tem 5 objetivos, que eu não os vou ler todos agora, poderão depois consultá-los na nossa página, mas entre eles quero destacar o estudo e a divulgação da doutrina social da Igreja, promover colóquios, jornadas ou seminários sobre a doutrina social da Igreja e a sua iluminação nos diversos contextos culturais e sociais. No âmbito destes 5 objetivos, mas em especial destes 2 que eu acabei de ler, surgiram estas primeiras jornadas intituladas Quem é o meu próximo?, baseadas na parábola O Bom Samaritano, a que o Papa Francisco recorre na carta encíclica Fratelli Tutti. Também podereis consultar o programa na página da Comissão. De qualquer forma, vou rapidamente dar-vos uma ideia. Hoje, quem diz a Fratelli Tutti que é o meu próximo? Como palestrante, falarei já dele um bocadinho, temos o professor Álvaro Campelo. No dia 21 de abril, no Arciprestado de Caminha, teremos a professora Mariana Barbosa, da Universidade Católica Portuguesa Polo do Porto, que nos procurará ajudar a encontrar respostas para que caminhos para a paz. Em 16 de junho, estaremos na sala de conferências da Casa Museu de Monção da Universidade do Minho, com o Frei Carlos Gonçalves, para Viana é mais conhecido pelo Padre Carlos, é assim que o conhecemos, professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e que procurará também responder ou ajudar-nos a encontrar respostas para esta pergunta: que justiça social implicita a encíclica O Desenvolvimento dos Povos, Populorum Progressio? Finalmente estas 4. No Arciprestado de Viana, teremos, em 29 de setembro, o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, jubilado Laborinho Lúcio,
que na Biblioteca Municipal, Sala Cotoviana, refletirá connosco sobre se há ou não uma justiça única universal. Provavelmente alterará um pouco o título, mas o título, no fundo, é este. Entretanto, 2 meses depois, terminaremos estas jornadas com o trabalho, com uma jornada de um dia, 18 de novembro. Esta será no Centro Paulo VI e que se subordinará ao seguinte título: Que humanismo para este século XXI? Teremos como palestrantes o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato, a professora Sofia Neves, da Universidade da Maia e Presidente da Associação Plano I, Plano Inclusão, e um teólogo e fundador da comunidade monástica Bozé, Enzo Bianchi. Bianchi ou Bianchi? Bianchi. Enzo Bianchi. Depois encerraremos isto à tarde, por volta das 5 horas, com o Sr. Bispo Dom João. Meus caros, este é o programa que depois podem consultar melhor se quiserem e podem estar atentos. E é claro que eu não estou a pedir-vos que depois vão daqui até Monção, mas podereis seguir pela Rádio Alto Domingo na altura, à mesma hora, estas conversas e, por certo, ireis gostar de tudo isto. Hoje, o professor Álvaro Campelo vai ajudar-nos a entender quem é o meu próximo na perspectiva da Fratelli Tutti. Antes de caminharmos para a palestra, impõe-se um imenso obrigado, em nome da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, e em nome, no fundo, da Diocese também, à Câmara Municipal de Ponte de Lima, ao seu Executivo e aos seus funcionários que nos cederam este espaço e têm sido muito simpáticos a ajudar-nos a resolver um outro desafio que, entretanto, foi aparecendo para conseguirmos montar todo o sistema que está montado. Um muito obrigado à Rádio Alto Minho, também pela colaboração que tem connosco neste projeto. À Escola Secundária de Monserrate, à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, à Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, a vocês que estão aqui todos, porque vieram aqui nesta noite. Não está tão frio quanto isso, mas mesmo assim é uma noite um pouco fresquinha, e àqueles que através da internet, através da Rádio Alto Minho, estão a seguir via online esta sessão. O primeiro palestrante destas jornadas é, portanto, o professor Dr. Álvaro Campelo, professor associado da Universidade de Fernando Pessoa, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, investigador nas áreas de antropologia, investigador nas áreas de antropologia da religião, da antropologia da saúde, património cultural e material e antropologia do espaço. O tema de hoje, como ouviram há pouco, é Quem diz a Fratelli Tutti que é o meu próximo. Pedimos ao professor que nos enviasse um pequeno texto para o cartaz. Foi o seguinte texto que o professor nos enviou. Na denúncia dos males da sociedade atual, é no estrangeiro, no diferente, no marginalizado, que encontramos o nosso irmão. O Papa Francisco incomoda o fácil, o pressuposto. Na verdade, há mais questões a colocar sobre quem é o nosso irmão, seguindo a provocação evangélica da parábola O Samaritano. É isso que nos propomos nesta conversa. Professor, o palco é seu. Muito obrigado, Dr. José Carvalhito. Eu começava por cumprimentar o Sr. Dom João Lavrador, Sr. Bispo da Diocese de Viana do Castelo, agradecendo tanto ao Dr. José como ao Dom João o convite, creio que também o convite para estar aqui hoje presente nesta primeira sessão sobre o ciclo de conferências da Comissão Justiça e Paz. Gostava também de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Engenheiro Vasco Ferraz. Ainda bem que está cá, porque a Fratelli Tutti tem uma parte muito interessante dedicada aos políticos, não é? E de facto, estar aqui, deveriam estar mais políticos aqui para ouvir alguma coisa da questão da Fratelli Tutti e parabéns e obrigado por estar aqui. Um cumprimento já também a todos os sacerdotes, párocos aqui do Conselho de Ponte Lima, ou de Viana do Castelo, a todos os cristãos, nós cristãos, minhas senhoras, meus senhores, a todos os que nos seguem pelas redes, que também o Papa fala delas na Fratelli Tutti. Obrigado por estarem aqui presentes e eu vou tentar cumprir
uma hora que me deram para falar. Eu escrevi tanta coisa, pus aqui tanta coisa, e normalmente nunca chego ao fim. Vou ver se consigo chegar ao fim. A comunicação que eu vou fazer tem várias partes. A primeira parte tem a ver com contextualizar o pensamento do Papa Francisco, a sua história de vida e a sua circunstância, ou seja, a sua história e a sua experiência de vida na América Latina, a situação contemporânea, depois os problemas sociais que o Papa levanta na encíclica Fratelli Tutti, para depois entrarmos numa espécie de resolução, de análise e de definição daquele que é o nosso próximo. Eu aqui tenho algumas citações e alguns nomes, filósofos, teólogos, antropólogos, que eu sei que depois a Comissão irá publicar estas conferências e vamos escusar citar todas as referências bibliográficas, porque depois terão acesso ao texto final, e eu gosto mais de uma exposição aberta e depois certamente vou pela mais complexa a nível escrito e depois podem lê-la quando ela for publicada. E, portanto, na parte final será um pouco mais de análise crítica à própria encíclica, crítica no sentido de puxar mais um pouco, como diziam, alguns desafios que nos coloca o Papa, e que nós, como é que cristãos, não cristãos, respondemos a esses desafios na sociedade contemporânea tão difícil, tão problemática, mas ao mesmo tempo tão desafiante em que nós vivemos. O primeiro ponto, então, do contexto. Nós temos uma encíclica que vamos analisar, Fratelli Tutti, mas é impossível olhar e ler a encíclica do Papa Francisco. Eu devo dizer que, se vou pôr à parte, estamos perdidos nem 4 horas, mas lembro-me da noite em que foi apresentado no balcão do Vaticano do novo Papa, depois da abdicação do Papa Bento XVI, estava a ver televisão com o meu filho e disse assim: gostava que o Papa se chamasse Francisco. Tão certo como eu ser vivo, nunca tinha havido um Papa Francisco. E quando ele anuncia Papa Francisco, eu bati palmas, porque de facto é aquilo que precisava. Vamos ver porque é que ele cita São Francisco também. O Papa Francisco que cita São Francisco. É lógico que ele pega na parábola do samaritano, mas depois também vou utilizar um pouco, também foi aqui citada, o Sermão da Montanha, que é um dos elementos muito interessantes para a questão de um pensamento sobre o desenvolvimento e sobre a cidadania global que aqui vamos falar. Portanto, o Papa Francisco nasce e vive na Argentina. É lógico que viajou pelo mundo, estudou fora, estou por aqui e por acolá, mas está claramente marcado, e quem lê a Fratelli Tutti percebe logo o homem e a sua circunstância, que está muito marcado pela teologia da libertação. Está muito marcado por isso e por uma radical opção que fez a Igreja e a Conferência Episcopal da América Latina, no seu segundo encontro em Medellín, na Colômbia, onde ele faz, e eu vou ler uma citação do documento final desta conferência que decorreu em 1968, e diz assim: o episcopado latino-americano não pode ficar indiferente ante as tremendas injustiças sociais existentes na América Latina, que mantêm a maioria dos nossos povos numa dolorosa pobreza, que em muitos casos chega a ser miséria humana. Para a nossa verdadeira libertação, a palavra libertação, todos os homens necessitam de profunda conversão para que chegue a nós o reino da justiça, de amor e de paz. Acho que não podiam começar uma conferência neste ciclo para uma Comissão Diocesana de Justiça e de Paz sem esta encíclica, um reino de Deus, de amor, de justiça e de paz. A origem de todo desprezo ao homem, de toda a injustiça, deve ser procurada no desequilíbrio interior da liberdade humana, que necessita sempre na história de um permanente esforço de retificação. A originalidade da mensagem cristã não consiste tanto na afirmação de necessidades de uma mudança de estruturas, quanto na insistência que devemos pôr na conversão do homem. Não teremos um continente novo, nem novas e renovadas estruturas, mas, sobretudo, não haverá continente novo sem homens novos, que, à luz do Evangelho, saibam ser verdadeiramente livres e responsáveis. Vê logo qual é a estrutura, em 68, que marca todo um continente da América Latina, onde nasce a teologia da libertação. Se olhares para a estrutura da encíclica, ela segue essa estrutura que primeiro olha para os problemas da sociedade.
e depois procura dar uma resposta. Só depois é que vem a análise da parábola do bom samaritano, porque depois o primeiro Papa desafia, é esta a situação, são estes os problemas que temos que enfrentar. Durante muito tempo a Igreja e a teologia desconfiou da ortodoxia, poderemos dizer, da teologia da libertação, que está na base, tem na base uma pedagogia do pobre, agora me lembro do nome, do Freire, do Paulo Freire, que foi um grande pensador da pedagogia da América brasileira, da América Latina. Esta pedagogia do pobre, pedagogia de que liberta, como é que liberta? A verdade é que não pode haver nem reino de Deus, nem pode haver paz, nem pode haver justiça sem haver liberdade, sem haver paz. Não há reino, não há possível. Essa é que é a certeza. Por outro lado, o Papa está marcado pela sua idade e pelo momento em que se formou, por um momento crítico da história da sociedade ocidental, que foi a grande contestação, o grande desenvolvimento da sociedade, da sociologia, da antropologia, marcado não só pelo estruturalismo francês, mas especialmente pelo marxismo. Ou seja, nos anos 60, qualquer intelectual que não fosse marxista era tido como fraco intelectual. Ou seja, uma crítica forte à sociedade capitalista, uma crítica forte às estruturas de hegemonia, de poder, era de facto uma posição comum e quase universal em todos os espaços intelectuais. Durante este período surge uma escola, que é a Escola Crítica de Frankfurt, que é uma escola, uma teoria de vários, Adorno, de vários teóricos, do lado da filosofia, da pedagogia, da psicanálise, da arte, que vem fazer uma crítica à sociedade e ao próprio marxismo, dizendo que o marxismo tradicional não tinha capacidade para analisar a sociedade contemporânea e os problemas da sociedade contemporânea, e propõe uma nova visão, que é uma visão contra o positivismo de Comte e até contra alguma da teoria de Marcel Mauss. Vocês não sabem estes autores, mas peço imensa desculpa, mas tenho que contextualizar isto, para mostrar que, de facto, nós tínhamos que desconstruir as razões da hegemonia, do poder. Porquê é que existe injustiça? Porquê é que existe pobreza? Porquê é que existe a violência e a guerra? Porque estamos em sociedades extremamente desiguais, onde certa dominância do poder exigia uma outra atitude, uma crítica. Por isso chama esta escola de Frankfurt a chamada Escola de Análise Crítica. Critica, porque tem capacidade. Ele achava que tinha uma capacidade para resolver os problemas da sociedade daquele momento. É neste contexto que nasce um pensamento novo cristão, que nasce todo um conjunto de pessoas, que vou citar à frente, Bernard Häring, Michel Serrault, que é neste trabalho, nesta época, que faz uma grande crítica, mesmo um texto famoso sobre maio de 68, Prise la parole, e depois escreve um livro fabuloso que eu aconselho a todos os sacerdotes, todos os cristãos, que é La faiblesse de croire, a fraqueza, a fragilidade da crença, não é? Porque naquele momento a sociedade e o mundo ocidental viviam uma espécie de um processo de secularização rápida, não é? E alguns, aqui o Dr. Fraga, como vive em alguns países onde essa secularização foi muito rápida, não é? E em que se põe a questão, qual é o lugar da religião? Qual é o lugar da mensagem cristã? Qual é o lugar para termos uma voz neste mundo onde a secularização fazia de um Deus ausente? L'absent de l'histoire, o ausente da história. A minha comissão, na parte final, procura, até num trabalho que eu publiquei sobre a condição do ser humano, na fragilidade, na antropologia da fragilidade e neste ausente, nesta ruptura, o lugar do outro, o lugar de encontrar a fé cristã. Portanto, reparei que há uma experiência cristã de sociedade da América Latina que vê a desigualdade e entende a desigualdade como uma razão de uma hegemonia do Ocidente, do capitalismo, do Estado de mercado, e o Papa está... Algumas pessoas dizem que o nosso Papa que é comunista, que é o nosso Papa que é de esquerda. É claro, comunista não é, de certeza absoluta, mas que tem uma visão um bocado de esquerda, tem. Temos de ser conscientes. Na esquerda no sentido positivo, que denuncia as questões. Como também a direita, a democracia cristã, naquele momento, denunciou as questões, não é? Parece que essa denúncia não foi só de esquerda, foi também da democracia cristã e foi também de uma parte da direita política, assumiu as responsabilidades de olhar para essa desigualdade e não passou ao lado, como passaram os outros no pobre samaritano que estava no caminho, ferido no caminho. Portanto,
os grandes extremismos religiosos e ideológicos, não é, que a sociedade coloca hoje são a razão da escrita desta encíclica, que ele escreve e cita a partir de um encontro que teve com o imã Hamad al-Tayed de Abu Dhabi, não é? Porque o Papa procura duas coisas, que é o próximo radicalmente diferente expressa-se nos crentes, nos não crentes, e expressa também nas outras religiões. O Papa quer resolver um problema sério que existe na nossa sociedade contemporânea, que é o radicalismo religioso, e neste caso, como vocês sabem muito bem, durante muito tempo nós fomos próprios nós radicais ou fundamentalistas com outras religiões, e o Vaticano II resolveu isso com a liberdade religiosa, mas hoje a religião, a crença religiosa mais vitimizada, mais excluída, é o próprio cristianismo. O cristianismo é hoje vítima de violência, vítima de uma segregação nas sociedades, na maior parte das sociedades ocidentais e nas sociedades do terceiro mundo, do outro mundo. Reparem que hoje nós temos uma sociedade cheia de problemas, já vamos analisar, cheia de problemas, como sempre tivemos problemas, não é? Nós temos os instrumentos sociológicos, técnicos para os analisar, isso é que é a importância, e para os resolver. E temos capacidade económica, intelectual e legal para os resolver. E não resolvemos, esse é que é o grande problema. E no passado não os tínhamos, não é? E o Papa vai denunciar esses problemas como resolúveis, desde que haja esse amor ao próximo e conheçamos esse próprio. De alguma forma, o Papa fala de uma coisa que é interessante, que as pessoas começam a falar, que é, nós estamos uma espécie de uma guerra, que chama uma guerra, Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra por etapas, uma guerra a pedaços. E essa guerra de pedaços não é só unicamente aquela guerra que hoje nós vemos na Rússia e Ucrânia, que é efetiva, é dolorosa, mas é uma guerra que põe em risco a civilização humana a nível ecológico, põe em risco as questões de igualdade. Só para salientar que muitos sociólogos dizem que o maior risco para as sociedades a nível de conflitos sociais é a pobreza. A pobreza, a falta de justiça social é onde está o maior risco da origem dos conflitos. Lógico que temos as ideologias, como o caso de Putin, não tem nada a ver com pobreza, mas a nível das sociedades ocidentais é a pobreza essa razão. Portanto, o que o Papa propõe, e eu vou insistir nesta palavra, que é a palavra ruptura. O Papa propõe uma revolução. O Papa propõe uma revolução na nossa cabeça. Não com palavras novas, mas propõe aquele homem novo que já estava em 1968, com a CELAM, já denunciava. Criai um homem novo. E ele põe uma ruptura. E eu cito, se alguém pensa que se tratava apenas de fazer funcionar melhor o que já fazíamos, ou que a única lição a tirar é que devemos melhorar os sistemas e regras já existentes, está a negar a realidade. Não basta fazer funcionar melhor. É preciso radicalmente uma ruptura. E nessa ruptura é o pensar a dignidade da pessoa humana. No centro de tudo tem que estar a dignidade da pessoa humana, seja ela qual for. Qual for essa pessoa, a cor, a origem, a religião, o sexo, a riqueza, etc. Nós estamos cheios de preconceitos, cheios de discriminação perante o migrante, como ele fala, perante o racismo, perante outras opções de vida, e ele diz, não, no centro de tudo temos que regressar à questão da dignidade da pessoa humana. Sonhemos, diz o Papa nesta encíclica, como uma única humanidade. Sonhemos como sendo nós uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Esta questão da própria voz, vamos ver depois, é que o Papa defende que o Papa é contra a uniformidade. Uma das críticas que vai fazer à globalização, que já iremos ver mais adiante, esta espécie que tudo é tudo igual. Somos todos iguais ontologicamente na dignidade humana, mas a forma como nos expressamos, a forma como optamos, temos opções de vida, estilos de vida diferentes, a forma como queremos é muito diversa.
é muito diversa. E não procuremos uniformizar e fixar isso, porque no cerne de tudo está essa única humanidade que Deus criou, na diversidade. E, portanto, quando ele faz a crítica à globalização, e falo várias vezes, uma crítica à globalização, às sociedades liberais, nós temos que pensar no antiliberal e no pós-liberal, nas sociedades pós-liberais, como no caso da Hungria, a sociedade que foi um pouco o Brasil, o Putin, que são sociedades pós-liberais, onde não há regras, não é? Aqui convém também, aqui fazer uma parte, uma pequena crítica à encíclica, porque o Santo Padre denuncia e bem, faz uma ruptura, mas também fica por dizer uma coisa que é o certo, nós temos que assumir criticamente, que muito do que nós conseguimos a nível de igualdade, muito do que nós conseguimos a nível de progresso, de liberdade, de democracia, foi com as sociedades liberais. Portanto, a palavra liberal não se pode ser demonizada. Eu sei que quando o Santo Padre quer denunciar no liberal, é mais aquele extremismo do liberal, não é? E não tanto do liberal, porque as sociedades democráticas de mercado foram aquelas que nos deram a nós as condições de pensamento, de liberdade, de democracia, de progresso que nós temos. Porque depois à frente há uma pequena contradição, porque o Papa diz, nós temos isto, mas ainda falta aquilo. Mas aquilo que temos, e ele fala claramente, por exemplo, na igualdade de género, no respeito da mulher, as únicas sociedades que lhe deram isso foram nossas sociedades. Foram as sociedades liberais que deram isso, não foram as outras. E, portanto, aí há um aspecto. Quando ele, pronto, eu sei que o Santo Padre vem com aquele famoso pensamento chamado o sul global, o nosso Aventura Sousa Santos, tanto extremista e fundamentalista, o defende. Por vezes esta posição é um bocadinho, merece-me uma autocrítica. Se tivesse, diria que aqui foi um pouco de autocrítica, uma certa contradição na encíclica. Porque o Papa diz assim, a história dá sinais de regressão. Reparei uma coisa paradoxal. Nós estamos a evoluir economicamente, mas há uma certa regressão ao nível da dignidade humana. E aqui que o Papa põe a ferida. Eu gosto daquela parte de ruptura, aquela lança que se espeta em Cristo na cruz e que sai sangue e água, é aqui que está o centro da questão, a ruptura, essa ferida. Aqui, a ferida humana, a história não é assim, não é um processo linear, a história é de altos e baixos. E porquê é que nós estamos a regredir? Qual é esta regressão? Reacendem-se velhos conflitos anacrónicos, que se consideravam superados. Já pensavam que estavam superados. Veja o caso da guerra na Ucrânia, pensávamos que não havia mais nenhum conflito na Europa. Está aí. Ressurgem nacionalismos fechados. Veja-se o caso Polónia, Hungria e outros no mundo. Exacerbados, ressentidos e agressivos. Em vários países, uma certa noção de unidade do povo e de nação, penetrada por diferentes ideologias, cria novas formas de egoísmo, perda do sentido social mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais. Lá vai já a política. Ou seja, nós estamos a regressar um pouco ao século XIX, o momento do nascimento das nações. As nações não construíram as famosas identidades referenciais, histórica, linguística. Nós temos que desconstruir isto, para ver à frente, para a cidadania global. A dignidade humana fundamenta-se numa Habermas, Jürgen Habermas, vai-nos trazer este conceito de cidadania global. E cá está a regressão. Mas a história, quem sabe a história, diz a história mãe de todas as ciências, quem conhece a história sabe que há regressões, claramente regressões. E é esta regressão que o Papa fala. Encontramos mais sozinhos, estou a citar a encíclica, do que nunca neste mundo massificado. Tanta multidão. E depois vai fazer a crítica à frente às técnicas de comunicação, às redes sociais, não é? No mundo de multidões, no mundo de acesso fácil, a solidão já não é só a solidão dos idosos, a solidão é dos jovens. Há tantos jovens que vivem na solidão e têm sei quantos amigos na internet, no seu Facebook. É extremamente fechado, uma sociedade massificada, que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária. Cá está a dimensão comunitária, que é uma dimensão de um espírito muito forte, e que vamos falar depois mais à frente. Em contrapartida, aumentam os mercados, a crítica ao mercado, onde as pessoas desempenham funções de consumidores, espectadores. Cá está a referência à Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é esta, que vai ver a sociedade massificada, de grande comunicação, onde as pessoas são meramente consumidores e espectadores sem participar.
sem participar. É lógico que já há uma crítica à Escola de Frankfurt dizendo que não é bem assim. Mesmo as pessoas têm capacidade de optar. E nós, antropólogos, que trabalhamos muito o micro, vemos claramente como é que as pessoas não são ovelhas, totalmente ovelhas mandadas e que não têm capacidade, são só meramente consumidores, não são somente consumidores, as pessoas escolhem. Mas o risco de ser só consumidor e espectador é, de facto, um risco que nós assistimos hoje. Portanto, nestas frases está toda a Escola de Frankfurt. Meros consumidores e meros espectadores. O avanço deste globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes. Cá está a crítica à hegemonia e a necessidade de emancipação da Escola de Frankfurt, que se protegem a si mesmos, mas procura dissolver as entidades das regiões mais frágeis e pobres, tornadas mais vulneráveis e dependentes. Cá está o espírito da América Latina, o sul global, que diz assim, nós temos que ter um poder, porque não podemos estar dependentes nem dos conceitos, nem da linguagem, nem da tecnologia, nem dos mercados do norte desenvolvido. É esse o pensamento do sul global que está aqui, não é? Estás a ver que a origem teórica está toda claramente fácil de descobrir e de ver. Não é? Hoje falamos, sociologicamente, o lugar de fala. O lugar de fala, entre aspas, é aquele lugar do poder. Quem fala é um homem ou uma mulher? Quem fala é um europeu ou um africano? Quem fala é um sul-americano, é um da América do Sul ou um da América do Norte? Como é que ele tem a autoridade e se emancipa numa linguagem libertadora? É essa a grande questão. Desta forma, a política torna-se cada vez mais frágil perante os poderes económicos transnacionais que aplicam o lema divide e reinarás. Esta é uma crítica que todos fazem os sociólogos, mais de esquerda, mas também de direita, da democracia, que está assim. Até que ponto nós temos capacidade, os poderes, os governos, os políticos, se emanciparem de estruturas invisíveis, financeiras, que controlam o mundo, que decidem por nós. Alguém faz uma especulação em Nova Iorque na Bolsa e nós perdemos uma casa. Não é? Quantas pessoas perderam a sua casa nos anos 2012 porque há uma crise, porque o indivíduo investiu mal na América Latina, um banco americano faliu e por sistema de dominó, aquela pessoa honesta que trabalhou toda a vida, que investiu numa casa, perdeu a casa. Que justiça é esta? Este globalismo, não é? Que ele denuncia. Como é que é? Quando é que temos essa emancipação? Daí que o Papa passa a enumerar um conjunto de problemas da sociedade, ai meu Deus, da sociedade atual. O Santo Padre olha para o mundo com dois exemplos. O de São Francisco, que cito o Papa, semeou paz por toda a parte e andam junto dos pobres, abandonados, doentes, dos descartados, dos últimos. E a parábola do bom samaritano. É isto o exemplo para esta encíclica. A invocação de São Francisco serve para abrir a narrativa aos outros, mesmo que não partilhem a mesma fé, na humildade e fraternidade. Porque São Francisco dialogou com o mundo muçulmano. Para o Papa era um exemplo. Este homem foi a razão de uma encíclica já sobre a questão do ambiente. É também aberto na fraternidade, na humildade. Ser humilde, não seja... Nós, igrejas, temos tido nestes dias um exemplo dramático, sofredor para nós, não é? Do que vocês sabem que eu estou-me a referir. E esta exigência de humildade, de que somos frágeis, que somos homens, tem que estar espelhada naquilo que nós fazemos, assumir a responsabilidade, mas também assumir que somos humildes. Mas não somos só nós, todos. É por isso que eu desenvolvo depois à frente uma antropologia, um artigo que eu escrevi há pouco tempo, há 2 anos foi publicado sobre a antropologia de saúde, uma antropologia da fragilidade humana. E já vou explicar depois porquê. E aqui a condição de fraternidade é a da abertura, corte com o egoísmo. E cito o Papa, assim foi Pai Fecundo que suscitou o sonho de uma sociedade fraterna. Reparem que o Papa fala a palavra sonho, é a segunda vez que eu repito a palavra sonho. Sonhamos ou não com uma sociedade fraterna? Mas é realizável ou não? Pois só o homem que aceita aproximar-se das outras pessoas com o seu próprio movimento de cada um, tal diferença, não é igual para todos. Não para retê-las, a outra, no que é seu, mas para ajudá-las a serem mais elas mesmas, é que se realmente torna um pai. Esta é uma condição interessante que vai falar dos próprios casais.
O amor não é para reter. A fraternidade não é para se apoderar do outro na caridade para mim. Não é para recompensa na reciprocidade, para falar mais à frente. Não, não é. É para o outro crescer. É para o outro ser livre. É para o outro ser indivíduo. Isso é uma mudança incrível. Não te apropries do outro. Às vezes falamos até nos casais a ideia de já não sou um, não sou dois, mas sou um. O Cristo não queria dizer que um que significa unanimismo, pensaram que era o domínio do homem, claramente, mas não é isso. Só um que faz a liberdade do outro, crescer o outro. E quais são os problemas que o Papa enumera? Uma maneira eficaz de dissolver a consciência histórica, o pensamento crítico, o empenho pela justiça, o percurso de integração, é esvaziar o sentido e manipular as grandes palavras. O Papa aqui é que faz uma coisa interessante da linguística, da linguagem, que é como é que uma palavra é manipulável? É numa narrativa, não é? Wittgenstein dizia que a verdade só existe quando se pode ser dita. Como é que tu dizes? A narrativa, Lacan, psicanalista, a narrativa, a palavra tanto é libertadora como é violenta e como se apodera das pessoas. Isto é importante. As palavras têm um sentido verdadeiro. Quando um partido português diz que o presidente Marcelo, ao condecorar o Zelensky com a grande ordem da liberdade, diz que é uma afronta aos democratas, o que é que significa democrata? O que é que alguns partidos têm de palavra democrata e os exemplos de governos que dão? As palavras não têm todos os mesmos, têm sentidos muito diversos. Como é que nós construímos sentidos? E como é que perdem sentido? As palavras perdem sentido. Deixar não só aquelas palavras que nós chamamos a evolução de sentido, algumas mudam o sentido, mas algumas desaparecem. Fraternidade, amizade. Que sentido tem isso? Hoje a amizade é perigosa, não é? Somos amigos, podemos ter certos problemas, não é? Então, Papa, eu vou pôr aqui algumas dos problemas da sociedade. Primeira palavra, novas formas de colonização. O colonialismo não existiu só no século XIX e até meados do século XX. Há novas formas de colonização. Veja o caso que está a fazer, por exemplo, o Papa não refere, mas o que está a fazer a China em África é uma nova forma de colonização. Claramente, económica de dependência. Veja-se nas nossas sociedades como alguns sistemas bancários colonizam as nossas famílias, colonizar é fazer do outro um produto do meu quintal. Eu puder-me do bem do outro e esse bem do outro torna-se para mim um útil. O outro só serve porque me serve a mim. Desde que não se sirva para mim, eu posso descartá-lo. Há tantas formas de novas colonizações. Mecanismos políticos para exasperar, exacerbar e polarizar. Quais são, falou há bocado, os novos nacionalismos, os extremismos que polarizam. Vê da sociedade brasileira como aconteceu. Isto está acontecendo ainda agora. A dificuldade nos Estados Unidos, com o presidente anterior, polarizar. Porque a minha é verdade, os outros somos mentirosos. Eu quando vejo um regime que diz assim, e fala do opositor, não como opositor, que pensa diferente, mas traidor, a palavra traidor, já está, acabou. Estamos no caminho de uma ditadura. Há muitos anos, Chávez, na Venezuela, começou a utilizar estas palavras. Eu dizia a meus amigos venezuelanos, se vós ides caminhar para uma ditadura como Cuba. Eles diziam assim, é impossível, nós somos uma democracia. Lá estão. Porquê? O outro não é o diferente. O outro é o traidor, é o pecador, é o animal, é o não humano. É o não humano. Essa polarização. O outro mal que o Papa fala, a falta de filhos, a questão demográfica e o envelhecimento da população. Este é o chamado, nós chamamos de sociologia da família, sociologia parentesco, o famoso inverno demográfico, que nós vivemos aqui na Europa, estamos a vivê-lo e estamos com o risco de perder para a nossa economia, para tudo, o inverno. Um filho é um custo. Como é que a sociedade, como é que os políticos estão a responder a isto? Não estão a responder. Porque é muito fácil dizer a uma família para ter filhos quando eles, se tiver 2 filhos na universidade ao mesmo tempo, não conseguem sobreviver. Não conseguem sobreviver. Que resolução é que dá os políticos a isto? Uma vez falando com um coordenador de um partido político que estava a trabalhar num documento sobre este problema, eu disse-lhe a ele que uma medida que revolucionava era dizer uma família que tenha 3 filhos ou mais, nenhuma paga nada para a educação. Nada. Desde a infância
Ao terceiro filho, nenhum deles paga, nem nas creches, nem na escola, nem na universidade, nem... nada. Nada. Muitos casais têm 2 filhos e iam ao terceiro. Aí iam. Não pagavam nada. E o quê? Investíamos na educação. Não dávamos 500 euros para o número dos... Nasceu em Miranda do Douro, cada criança que nasce recebe um voucher, um cheque de 500 euros, ou 1000 euros, ou 10 mil. Isso como se não há nem fraldas. O que é que isso serve? Não serve de nada. Não serve de nada, não é? A perversidade das regras económicas, a riqueza sem equidade, João Papa. Há riqueza sem equidade. Para eu falar mais à frente um bocadinho nisto. A pobreza, as inúmeras formas de injustiça, a não atribuição das mulheres da dignidade às mulheres na organização das sociedades, a violência contra as mulheres. Eu trabalhei e publiquei vários trabalhos sobre a antropologia do género. Estudei muitas comunidades, fábricas, para estudar a relação de homens e mulheres. A primeira ciência que trabalhou a questão do género foi a antropologia, que depois chegou aos extremos hoje, que estamos com as identidades de género bem problemáticas. Descobri que ser homem ou ser mulher é diferente, mas ser homem ou mulher têm a mesma dignidade e podem ser totalmente iguais. É a equidade de género. A antropologia competiu com isto e para a liberdade religiosa. O Concílio Vaticano II chegou a conceituar pela influência da antropologia. As sociedades chegaram à equidade de género porque o que faz um homem que é normal num homem aqui não é normal nos Carriera, nos Jazande. Os papéis de género são culturalmente definidos. Não estão nos genes, não estão no sangue. Isso é extraordinário. As guerras, atentados, perseguições por motivos raciais ou religiosos, o fundamentalismo económico, uma terceira guerra mundial por pedaços, como dizia, não é? Uma terceira guerra... Assim, o nosso mundo avança numa dicotomia sem sentido, pretendendo garantir a estabilidade e a paz com base numa falsa segurança sustentada por uma mentalidade de medo e desconfiança. Isto é como nós vivemos hoje. Medo e desconfiança. Onde é que está a segurança? Onde é que está a segurança que o Papa nos aviou? Onde é que está a segurança depois deste desfilar de problemas que temos aqui? Paradoxalmente, diz no número 27, existem medos ancestrais que não foram superados pelo progresso tecnológico. Aqui é outro toque muito importante. Nós temos um desenvolvimento tecnológico excepcional, mas os medos mantêm-se. Mas a solidão cresceu. Mas a violência aumentou. Mas a proximidade é uma proximidade falsa. É frágil. Também hoje, através das muralhas da cidade antiga, está o abismo, o território desconhecido, o deserto. Aquilo que Michel Serrault, vamos falar à frente se tiver tempo, falava desse Deus ausente, né? Desse absent de l'histoire, começa a ser hoje, deserto. Deserto. Como é que no deserto encontras algum sentido? O que vier de lá não é fiável, porque desconhecido, não familiar, não pertence à aldeia. Repare como é que o Santo Padre denuncia a nossa mentalidade paroquial, é uma palavra metáfora, da nossa aldeia. O que vem de fora é perigo. Isto é bem a crítica por causa dos migrantes. O que vem de fora é perigo. A ideia que vem de fora é perigo. A religião que vem de fora é perigo. A nossa aldeia que é segura. Isso é uma falsidade incrível. Desde o Paleolítico que há conflitos. Vamos depois falar, desde o Paleolítico que as aldeias, nas cancelas, nos extremos, fizeram conflito com os outros. Lévi-Strauss coloca a origem da civilização no roubo das mulheres, no conflito e na exogamia. E a maneira de resolver esse conflito foi não competir por elas, foi as pessoas negociarem, de alguma forma, e trocarem. Se a minha filha e a minha mãe estão do outro lado, eu não faço guerra àquele grupo, está lá a minha filha, está lá a minha mãe. Foi a forma. O futebol feminino já aqui foi uma forma de resolver. Trata-se do território do que é bárbaro. O Papa põe entre aspas, o que é bárbaro? Cá está o outro. O tal não humano. Temos que nos defendermos a todo custo desse bárbaro, desse selvagem. Quem é o selvagem hoje? Eu escrevi um texto sobre a transparência do olhar. Analisei, com Michel Serrault, a análise daqueles povos... Quando nós escrevemos sobre o ameríndio na Amazónia, o que é que nós vimos? Nós vimos o ameríndio? Não. Nós não vimos à nossa frente um vidro. Nós vimos um espelho. Nós classificamos o outro através dos nossos problemas. Daquilo que nós queríamos ser, não é? É interessante isto. Os bárbaros, os selvagens. Quem é o selvagem?
como nós definimos o outro, o negro, na altura, no século XIX. Quem é o selvagem? É o pobre. É o ignorado. Até aquele criminoso que às vezes chamamos o selvagem. Quem é selvagem? Reaparece a tentação de fazer uma cultura de muros. Erguer muros. O Papa está claramente a referir-se ao presidente antigo da União dos Estados Unidos. Muros no coração, muros na terra, para pedir este encontro com outras culturas, com outras pessoas. A palavra encontro é omnipresente na encíclica. Um saber do encontro. E quem levanta o muro, quem constrói o muro, acabará escravo. Dentro dos muros que construiu, sem horizontes, porque lhe falta esta alteridade. Aquilo que mais atrasa um povo, uma comunidade, uma economia, é pôr muros. A pessoa pensa, quanto mais se relaciona... Até a globalização fez este desenvolvimento tecnológico extraordinário, com os seus males, mas porquê? Acabaram com os muros. Acabaram com os muros. No mundo atual esmorecem os sentimentos de pertença à mesma humanidade. As pessoas pensam que não pertencem, querem a tal murinha, a tal aldeia, a tal nação, o tal pensamento. O sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia de outros tempos. A Comissão para a Justiça e Paz está a trabalhar sobre uma utopia ou sobre uma realidade. O isolamento e o fechamento em nós mesmos, nos próprios interesses, nunca serão um caminho para voltar a dar esperança e a realizar uma renovação, mas é a proximidade, a cultura do encontro. O isolamento, não. A proximidade, sim. Cultura do confronto, não. Cultura do encontro, sim. Cultura do confronto, não. Cultura do encontro, sim. Portanto, o Papa faz aqui uma crítica à inovação tecnológica, sem equidade, sem inclusão social. Hoje até falámos da palavra info-excluídos. Info-excluídos. Vamos entrar numa revolução tecnológica com a inteligência artificial que vai aumentar o número das vítimas, o número da mentira, fake news, o número do poder, o número de um poder que nós não controlamos. A distração, o fechamento e solidão das novas tecnologias da comunicação, a perda do direito à intimidade. A coisa que quer dizer que é mais sagrada nas pessoas, na dignidade humana, é o direito à intimidade. Que nem na violação do segredo de confissão qualquer padre pode violar. O direito à intimidade. E hoje vivemos num paradoxo. Queremos fazer uma investigação sobre crianças. Há pouco tive uma investigação com colegas de medicina oral e os pais não deixavam. Nós garantimos anonimato, garantimos tudo. E os mesmos pais que não deixaram fazer essa investigação colocam os filhos na internet, no Facebook, no vizinho, a tomar banho, a brincar aqui, tudo. Colocam tudo. Onde é que está a intimidade? E quando nós garantimos o anonimato, não nos deixavam fazer estes paradoxos que existem na sociedade. Os regimes políticos, populistas, as famosas economias pós-liberais e liberais, o medo dos migrantes, inaceitável a posição do... Aqui o Papa faz uma... É interessante que o Papa e tudo... Alguns que estamos aqui não somos crentes, ou são crentes, eu sou crente, mas pode não haver crentes, muito bem, porque a encíclica é para todos. O Papa, realmente, faz uma crítica forte aos cristãos. É uma vergonha os cristãos tomarem algumas posições sobre os migrantes. Não significa algum discurso de responsabilização política. Uma coisa é... Nós temos, às vezes, uma coisa que é... partidos que são contra os imigrantes, demonizam, e outros que é tudo possível. Não pode ser. Uma coisa é a humanização e a responsabilização. Porque se nós não responsabilizamos e não somos rigorosos, o que faz é que os extremos cresçam. Os extremos cresçam. E os partidos mais de extrema direita, antirracistas, cresçam mais. Nós temos que ser responsáveis. Não é aquela coisa... Não é assim. Os movimentos digitais de ódio e destruição que vemos todos os dias na internet, que são criados, nós sabemos como está tudo... A sabedoria com o encontro com a... Tu tens que olhar para a realidade, a sabedoria. A velocidade do mundo moderno, não perder a capacidade de escuta. Eu às vezes falo contra mim, falo que trabalho tanto e às vezes esta velocidade do mundo moderno. Falar com o Dr. Fraga, que ele hoje esteve no Corrente de Escritas, em Póvoa de Varzim, dizia-me ele com um escritor que dizia: nós, na América Latina, temos tempo. E tendo tempo podemos pensar. Nós às vezes não temos tempo para pensar. Para pensar. E se veja um problema que eu tenho, às vezes faço projetos para as câmaras, para aqui, é que eu passo, antes de começar a escrever o relatório final, passo meses e meses a ler, a pensar. E depois, professor, está na hora, tem que entregar isso. E numa semana, ali feito doido, pela noite adentro, a escrever, porque não consigo começar logo a escrever, tenho que pensar, tenho que ler centenas de livros, artigos. Isso
Não, vai à net buscar as coisinhas e monta aquilo e publica e entrega. E pensar. E pensar. É um bocado complicado. Eu tenho esse problema porque preciso, eu adoro ler, não é? Ainda por cima. Só tenho mais que 20 minutos, meu Deus. Alguns países economicamente bem-sucedidos são apresentados como modelos culturais para os países pouco desenvolvidos. O Papa aqui vem dizer uma coisa que é interessante, que é assim, não é que modelo? O modelo nórdico, o modelo da Europa, o modelo assim. De facto, nós temos aqui o Papa, cá está a matriz sul-americana, a matriz dele sul-americana, não é? Porque a Europa tem muito a dar, ainda hoje tem muito a dar. Mas assim, atenção que vamos ver o local, as opções, a voz própria do local contra a globalização, a voz própria, não é? O estilo peculiar que ele diz, não é? As capacidades locais, o endógeno, que nós dizemos em sociologia, não é? Os valores da própria cultura. O Papa é contra a uniformização cultural e diversidade cultural. E a Igreja tem que ter essa riqueza. E a Igreja tem essa riqueza. A Igreja sendo católica, vendo rituais de liturgias africanas e as europeias, não é? É peculiar. Assistir a um ritual de horas, não é? De horas de... Porque é peculiar e é interessante. E é uma coisa que ele diz aqui que é muito interessante. Por vezes este tipo de discurso fere e mata a autoestima. Eu acho que a África, a América Latina, não se desenvolvem porque têm um modelo de países inacessíveis e perdem a autoestima. Então são passivos. A autoestima. Às vezes os trabalhos que nós fazemos aqui com as pessoas, com a gastronomia, pessoas ganham autoestima. Ai, você valoriza o nosso prato. Ficam contentes. Eu fiz um trabalho agora, por exemplo, para as pesqueiras do Rio Minho. Vão lá jornalistas, vêm lá cineastas porque viram aquilo. E os pescadores estão todos contentes. Até me dão lampreias gratuitamente porque acham que, de facto, eu contribuí para aquilo, para o seu aumento da autoestima. Não é? Eu sou pago em vinho e lampreias, não é? Em alvarinho e lampreias. É muito interessante. Portanto, este convite à autoestima, não se poder destruir a autoestima, é um convite à esperança. Convite à esperança. Eu falo assim, vamos convite à esperança. E então surge, como enfrentar estes desafios? Olha para o samaritano. Já viste que ele pôs a questão, como a teologia da libertação, os problemas. E agora que solução temos para estes problemas? E aqui sai-se do campo sociológico e ideológico para o teológico. Faz esta viagem, a experiência política que o marcou para a vida. E então vem o Novo Testamento. Ressoa sempre do apelo ao amor fraterno. Toda a lei se cumpre plenamente nesta única palavra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o seu irmão permanece na luz, não corre perigo de tropeçar. Mas quem tem o ódio ao seu irmão está nas trevas. 1 João. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. 1 João. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eu vou desenvolver, se não tenho tempo, mas depois escrevendo isso, quem não vê, o tal absão, o tal escondido, o Deus escondido. Onde é que tu vês o Deus escondido, não é? Os que não acolheram o ferido na estrada, o samaritano ferido, não tinham no coração o amor pelo bem comum. Porque já não é só o amor pelo próximo. É que o Papa fala o amor pelo bem comum, porque ele pretende criar uma sociologia da comunidade. Não é? Não é do confronto, é aquela que ele chama do conjunto. Do diálogo, da proximidade. É isso que ele quer. Ele não fala, ele não diz que não tinha um coração de amor, do bem comum. Ele diz, eram religiosos. Cristo provocava que era uma coisa louca. Nas suas parábolas, ele olhava para, sabem, os teólogos aqui estão, não é? Esta metodologia da parábola era mesmo para... Eu olhava para quem estava... Eu não faço isto hoje, não é? A não ser aqui para o Sr. Presidente da Câmara, que logo na provocação inicial... Mas olha assim, estão aqui os fariseus, os filisteus, os republicanos... E eles pegaram aqui pela medida grande. Lá cita-os, mete-os dentro. Para os provocar. Para os provocar mesmo. E vendo o religioso passou ao lado. Não foi o religioso, foi o samaritano, que era o estrangeiro. O inimigo. O outro, o grande outro, não é? Revelas esta para uma crise essencial do ser humano, frequentemente esquecida. Fomos criados para a plenitude que só se alcança no amor. Viver indiferentes à dor não é uma opção possível. Eu trato muito da antropologia da dor. Viver indiferente à dor, nós hoje não queremos ter dor. Nós hoje queremos uma cabeça anestesiada. Tire-me a dor.
É lógico que todas as pessoas têm... A dor por si mesma é um mal. A dor por si mesma é um mal. Podendo tirar a dor ao idoso, ao doente, deve-se tirar a dor. Mas a dor faz parte da fragilidade humana e deve ser entendida dentro da fragilidade humana, não pode ser esquecida. Não podemos deixar ninguém caído nas margens da vida. Isto deve indignar-nos de tal maneira que nos faça descer da nossa serenidade, alterando-nos com o sofrimento humano. Isto é dignidade, diz o Papa. É desconcertante. Não estejas satisfeito nesta serenidade. Cá estou eu, com a minha verdade, lembrar-vos daquela parábola daquele homem, daquele fariseu, no fundo, lá à frente, que dizia: não sou como aquele que está na última cadeira. Eu cumpro a lei. Aquele não. Quem é que saiu com a justiça de Deus? O que estava atrás. O humilde. Esse é que saiu com a justiça de Deus. E é preciso recomeçar, propõe o Papa. Cada dia nos oferecer uma nova oportunidade. Esta é a mensagem de esperança do Papa da Encíclica. Denunciou, colocou o ponto, e depois refletimos mais na parte final, teologicamente e filosoficamente, mas é preciso renovar, mudar, recomeçar. Não devemos esperar tudo daqueles que nos governam. Ou seja, exige a responsabilidade de cada um. Não, e vai falar dos políticos que têm que decidir, mas nós não podemos ser passivos. Já é quase lembrar a famosa frase do Kennedy. Não é só o que o governo pode fazer. O que nós podemos fazer para a América? O que é que nós podemos fazer pela Igreja? Não sei o que os bispos, os padres podem fazer. O que é que os cristãos podem fazer pelo mundo? Gozamos de um espaço de corresponsabilidade capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas. Intervém a este medida, está lá no meio da comunidade, altera a situação. Hoje temos à nossa frente a grande ocasião de expressar o nosso ser irmãos, ser bons samaritanos, tomar sobre nós a dor dos fracassados, a dor dos... Não, em vez de fomentar ódios e ressentimentos. Cá está aqui o Papa dizer, porque nós temos isto, diz o Papa. Então tem aquela contração inicial quando estava tudo mal. É preciso apenas o desejo gratuito, para defender à frente a gratuitidade, puro, sim, de ser povo, de ser constantes e cansarmos de cumprir, incluir, integrar, levantar quem está caído, embora muitas vezes nos vejamos imersos e condenados a repetir a lógica dos violentos. Vou falar sobre a violência, de quantos nutrem ambições só para si mesmos, espalhando confusão e mentira. Coloquemos ao serviço do bem, diz o Papa. O próximo sem fronteiras. Esta coisa, só muros, fronteiras. O próximo sem fronteiras. Reconhecer Cristo em cada irmão. E então, vamos para pensar e gerar um mundo aberto, o dom de si mesmo. Eu tenho tantas aqui citações, vá para a frente. Nos casais, tudo se centra no amor, quando falamos na estatura espiritual. Esta expressão, estatura. Tu tens ou não tens estatura espiritual? O Papa não disse assim, tu tens ou não tens pecados? Não é isso que o Papa pergunta. Tu tens estatura espiritual, na tua fragilidade, dentro do teu pecado, dentro da tua culpa, tu tens estatura espiritual? Queres saber onde está ela? No amor. Quando fores gratuito, quando te entregares, e tens estatura espiritual. Tens. Ações para o outro, independentemente das aparências físicas e morais, que estás a discriminação. Ninguém amadurece e alcança a plenitude sozinho. As periferias próximas de nós, os exilados ocultos. Quando o Papa põe esta expressão, os exilados ocultos são aqueles exilados que estão dentro de nós, da nossa casa, da nossa rua, da nossa família, da nossa comunidade. Os exilados ocultos não estão exilados longe, com medo, estão dentro das nossas comunidades. Os exilados ocultos. Superar o mundo de sócios. Sabes como é a expressão do Papa? Contar aqui, é interessante. Superar o mundo de sócios. Nós somos sócios, temos interesses comuns, defendemos o nosso mundinho e tudo tem que contribuir para a rentabilidade dos nossos interesses. O mundo de sócios. Liberdade, igualdade e fraternidade. Para falar disto, reparei que um dos maiores pensadores, a teoria está aqui uma Comissão de Justiça e Paz, o maior filósofo para a teoria da justiça é John Rawls, que escreveu um famoso livro chamado A Teoria da Justiça, que é uma revolução. E a seguir a John Rawls é Amartya Sen. Amartya Sen ainda é vivo, é professor emérito de Oxford, de origem indiana. Escreveu um que é o outro era a Teoria da Justiça, o outro era como é que o livro é? Ai meu Deus, agora o nome do Amartya Sen, que é 700 páginas.
Foi a Prémio Nobel da Economia, Amartya Sen. Ganhou o Prémio Nobel da Economia por defender uma justiça nos sistemas de saúde. Por mostrar a igualdade e a equidade, o princípio da equidade. Foi ele o grande... O Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas foi criado por Amartya Sen. E ele disse, não há justiça sem liberdade, sem diferença. O Papa não o cita, mas é, sem a diferença, mas todos iguais. Não é isto é justiça. Sabemos, lembrar aquela parábola do que isto foi de manhã, foi à tarde, foi à noite? Se fosse justiça, temos que... trabalhaste 5 horas, levas 10. Trabalhaste 5, levas 5. Trabalhaste 2, levas 1. Isto é que é justiça. Já o Amartya Sen, que não é cristão, que é oriental, não sei se ele é cristão, por acaso não sei, não é? Diz ele assim, não, justiça é diferente, é o contexto, é a fraternidade, é dentro disso, da liberdade. Repor a função social da propriedade, os direitos dos povos. Os povos têm direitos. Um coração aberto ao mundo, de fronteiras, crises humanitárias, discriminação, o intercâmbio fecundo, a gratuidade do que acolhe. Aqui, muito da teoria hoje da ciência humanitária, dos estudos humanitários, eu leciono um mestrado de estudos humanitários e falo sobre isto, não é? Como é que tu trabalhas esta questão das crises humanitárias? Uma vez na universidade apareceu lá um indivíduo que disse assim, este ano foi um ano mau, o ano passado foi um ano mau, não houve grandes crises. Diabo, é o mundo dos sócios. Não houve crise, ele não tem financiamento para a ONG dele. Tem que haver um terremoto, tem que haver uma guerra para as ONGs se justificarem. É a chamada comunidade dos sócios, não é? É isso. Quem não vive a gratuidade, o fraterno, transforma a sua existência num comércio cheio de ansiedade. Está sempre a medir aquilo que dá e o que recebe. Entra naquilo que a teoria da reciprocidade de Marcel Mauss, dar, receber, retribuir. É a base da sociedade humana. Mas o cristão tem que sair daí. Dar, receber, retribuir, diz Marcel Mauss, a teoria da reciprocidade é a base. Mas nós não podemos ficar satisfeitos com o receber, não é? Com só ficarmos obrigados. Tu não precisas ficar obrigado, tu dás gratuitamente. O saber local, né? Cá está a própria região global, tal, o Sul. Uma política melhor para uma comunidade mundial, tal cidadania global, acredita Jürgen Habermas, a social-democracia, muitas vezes, quando ela não permite a cidadania global, quer desenvolver essa social-democracia, contra os populismos, nacionalismos, valores das religiões liberais, ele repete-se de alguma forma. Educar para hábitos solidários. Não é? O mercado por si só não resolve tudo. Aquela teoria do gotejamento que fala para o Papa. Portanto, se ficar muito rico, já há uma coisa que é para os pobres. Precisamos dos nossos pobres. A goteja para alguém. Essa teoria é uma teoria de manutenção das desigualdades. O poder internacional desregulamentado tem que ser mais liberdade, mais integração. A reforma das Nações Unidas. Uma caridade social e política contra os erros e a corrupção, uma caridade social e política. A política é necessária, mas não deve submeter-se ao mercado, deve ser livre. O amor político. O amor político é o título de uma dos seus números, que é a capacidade que tu tens para verem todos irmãos e irmãs. Não vês só o meu eleitor ou o meu coisa. Não, irmãos e irmãs. Essa política que tens para o bem comum. Não é uma mera utopia. Não é uma mera utopia, diz o Papa. Pensa nesse. Amor eficaz, civilização do amor, atividade do amor político. Quando às vezes falamos da causa pública e nos serviços com os políticos, que são importantes, a política é importante, o conceito de sacrifício pelo outro, sofrer pelo outro, estar ao serviço, sacrifícios de amor, amor que integra, que reúne. Com a fecundidade desse amor, há mais resultados. E não há só mais com resultados. Há fraternidade, há o amor, não é só os resultados que contam. Depois tem um capítulo sobre diálogo e amizade social, construímos juntos os consensos. Aqui o Papa, quando fala dos consensos, eu vou já resumir, isto tem a ver que é uma nova cultura, que é a cultura que, lógico, tem que haver a memória, mas o perdão não tem que ser unicamente por um consenso que tu tens que dar a justiça retributiva logo, não. Há pessoas que certamente têm todo o direito de ser retribuídos. Mas há pessoas que abdicam disso. Não é? E esse amor cultural é quando os consensos são feitos. Não! O consenso tem que ser... Não, há momentos de conflitos. Conflitos existem e no momento do conflito tens de chegar a consensos. Há essa fraternidade. Não é? O encontro feito cultura. O prazer que é freudiano, lacaniano, prazer de reconhecer o outro,
recuperar a amabilidade. Tá? Uma das palavras que faltam já ao mundo. Ser amável. Tu és amável. Ali há tempos um indivíduo que dizia isso. Eu procuro educar os meus filhos para serem amáveis. Educar para serem verdadeiros, para serem justos, para serem amáveis. Que raridade, não é? Educar os filhos para serem amáveis. Ele cita isso muito de São Paulo, as palavras que humilham, angustia, irritam e desprezam. Palavras, quantas palavras nós dizemos que desprezam o outro, que irritam, não têm amabilidade nenhuma de encontro, de aceitação. Há um novo encontro, partir da verdade, diz o Papa, partir sempre da verdade. Um artesanato da paz, uma arquitetura, um artesanato da paz, não é? Que tem de ser construído nas coisas pequenas, artesanatos da mão, arte de que não precisa de ser industrial, uma arquitetura. Não precisamos homogeneizar as sociedades. Vamos trabalhar juntos, diferenciados. A amizade social. Olha para os últimos, para os pobres, para os vulneráveis. O perdão, o conflito inevitável, as lutas legítimas, o perdão, mas temos que estar na verdadeira superação disso. Na memória. Não é preciso esquecer. Não temos que esquecer. Se calhar nem devemos esquecer. Nem devemos esquecer, não é? A teoria da memória, do esquecimento, que um filósofo francês, que agora não me lembro o nome, que é muito forte, que agora estava aqui a falar o nome dele, que trabalha muito, que é um pós-cristão, um cristão excepcional sobre isto. A injustiça da guerra. E é que vai acabando com a crítica à religião. A religião é o fundamento último. Eu vou ler só esta frase disto que é interessantíssimo. Como crentes pensamos que sem uma abertura ao Pai de todos não podem haver razões sólidas e estáveis para o apelo à fraternidade. Somos crentes. Estamos convencidos que só com esta consciência de filhos que não são órfãos podemos viver em paz entre nós. E eu queria citar Michel de Certeau porque ele diz isso, que não ser órfão... Ainda me faltam 5 minutos, hein? A religião e a violência. A religião e a violência. Acaba o Papa, o seu diálogo de entrega. Acabem com isso, não é? E aqui vinha a minha parte. O meu contributo, que eu não vou ler alguma coisa. A relação entre o próximo e o outro, agora que acabámos a Papa cita Luther King, todos isso, não é? Toda a necessidade de o Beato Carlos de Foucault, que Deus inspira este diálogo em cada um de vós, para o irmão universal, e para essa abertura do sentido do ser, da dignidade humana, como irmão. A relação entre o próximo e outra grande questão é como designar a alteridade. Quem é esse outro? Dentro de uma relação entre o familiar e o estranho. Nós adoramos o familiar e temos medo ao estranho. A parábola do Papa Francisco parte que está no comodismo dos interesses, das obrigações contratuais. O que surge uma ruptura na normalidade. Parece que Deus encontra outros espaços para se revelar. E o mais interessante é a divindade estar nessa fratura, na ruptura, no abandonado, na ferida de Cristo. Durante muito tempo, Deus, mesmo escondido na sarça ardente, na boca dos profetas, nas promessas de estar ao lado do povo escolhido, criando uma comunidade de pertença, assumindo a identidade do próximo num parentesco e herdade, parecia capturado dentro desta identidade de pertença. O Deus dos cristãos, o Deus dos judeus. Estava capturado o Deus. Capturado. Mas o Deus que Cristo revela, na verdade, o mesmo Deus dos profetas, é o que experimenta a desconfiança, o não ser reconhecido, porque incomoda a experiência religiosa do passado. E é aqui o lugar da questão do abandono de Deus, que Ratzinger fala em Jesus de Nazaré, o abandono de Deus. Nada mais radical que uma teologia sobre o abandono, o ausente, o que incomoda. E como se volta a encontrar a divindade. Onde voltamos? No espaço e lugar do abandonado. É no rejeitado, no diferente que está aí solto, que é tão mais o nosso próximo, quanto mais se revela fraco. O que o Santo Padre propõe nesta encíclica é dizer aos cristãos que só pode resolver, e ao mundo, a ruptura da revelação de Deus, o grande ausente, quando encontra e acolhe o abandonado e o rejeitado. A caridade, o acolhimento radical, entrega ao serviço do rejeitado, identifica o cristão na medida em que é essa caridade onde se revela Deus. Ou seja, não há cristianismo sem que aqueles que o assumem vivam a prática de caridade. O que importa não é a obrigação de cuidar do próximo. E o que importa não é a obrigação de cuidar do próximo, se esse cuidar responde a interesses que a normalidade da reciprocidade define como fundamentais para a vida social. É aí que está a radicalidade do cristianismo, o seu contributo para a salvação da humanidade e da sociedade atual, cheio de compromissos, de interesses particulares, de satisfação das obrigações, incapaz de responder aos desafios e à alienação do eu. A boa notícia é que há sempre a possibilidade de resolver a angústia da experiência da ausência de Deus. Esta aqui é uma coisa importante de dizer. A boa notícia e a esperança é que é sempre possível resolver a angústia que todos têm. Que todos têm. Eu conheci de vista a Madre Teresa de Calcutá, uma vez em Roma.
E ela, nos seus escritos espirituais, sentiu muitas vezes a ausência de Deus. Uma mulher que cuidava dos pobres radicalmente, na gratuidade total. Às vezes chegava à noite, onde é que tu estás? Sentia-se fraca. Onde é que tu estás? Esse ausente. Não é? A radicalidade da angústia. Há sempre possibilidade de resolver isso. Como se resolvem os conflitos de justiça na sociedade? Eu vou aqui a passar à frente. Essa palavra submissão, de São Francisco. Submissão. Como é que a partir da ausência de Deus eu descubro o meu próximo? A ausência de Deus, Michel Serrault, Alexandre L'Histoire, lugar de descoberta do próximo, a angústia do mundo, um Deus escondido, o grito da ausência e da solidão de Deus, de Cristo na cruz, da solidão que ele próprio experimentou. Descobrir Deus no próximo é preencher esta ausência de Deus e colmatar o silêncio da divindade. Alguns dizem, porquê que Deus está calado? Aquela grande pergunta, porquê que morrem crianças? Porquê que eu nunca fiz mal a ninguém e eu tenho um cancro e eu sou feliz? Porquê que morreu o meu filho jovem? É esta ausência, este silêncio de Deus que nos inquieta muito. O rosto do próximo é o rosto de Deus, a concretização da Imago Dei. Trata-se de uma experiência dolorosa porque exige a descoberta, a construção de identidade, a fraternidade, transformar. E é que eu falo de uma antropologia da fragilidade. Uma vez na Universidade Católica podia prescrever o que é ser humano. E eu peguei na coisa do Adão e Eva, o ser humano é ser frágil. O pecado original é que nós temos uma linguagem super complexa. E tanta complexa, tão excepcional, que erra. Quando nós falamos à pessoa que mais amamos, ela não nos entende. É essa a fragilidade humana. O pecado original é a linguagem que temos. Não conseguimos comunicar perfeitamente. Não conseguimos. Entendem tudo ao contrário, às vezes, pessoas que mais amamos. É essa fragilidade, esse pecado que todos nascemos com ele, não é? De alguma forma. Estar nu, estar nu é isso. Estar nu é isso. E então entramos numa teologia do Espírito Santo. E aqui cito uma coisa interessante. Numa entrevista, o Manuel Cargaleiro, um pintor português, numa entrevista que tem no Expresso, ele falava Deus, Pai e o outro. Ele disse Deus, Pai e o Espírito Santo. Deus, Pai e o outro é esse. Quase como São Paulo e Corinto. E vem-nos falar desse Deus desconhecido, que vós não conheceis. Ano passado estive lá em Corinto, eu lembrei-me bem disto. Vamos falar, vós que tens aqui altares para todos os deuses, vamos falar do desconhecido, daquele que não conheceis. O outro, é esse o irmão, o outro. O Bernard Häring, falávamos há pouco tempo sobre isso, o Bernard Häring, quando escreve, eu assisti à última aula do Bernard Häring em Roma, escrevi-me no curso dele de propósito, ele tinha uma teologia moral para o terceiro milénio. Qual era essa teologia moral para o terceiro milénio? A teologia do Espírito Santo. É isso outro, amor desconhecido, como fazemos. Contava ele que foi convidado para fazer os sermões da Quaresma na Cúria Romana e propôs falar do Espírito Santo. E os cardeais perguntaram, o que é que ele vai falar? Não há nada para falar sobre o Espírito Santo, na altura. Disse-me ele, Häring. Não havia nada para falar. O que vai falar do Espírito Santo? A pombinha que voa, não é? Fala de uma ética da responsabilidade, não é? Profunda crença no bem de... O Häring mudou radicalmente a teologia moral cristã, não é? Saiu daquele cânon para dizer a responsabilidade de cada um, de todos, de diferentes. Uma teologia ética da responsabilidade, não é? A nossa esperança para a Igreja e a nossa alegria em tudo o que é vital na Igreja, que é fiel ao Evangelho, não deve nos tornar cegos ou mudos diante das deficiências perigosas e práticas das estruturas estranhas. Olha para o mundo. O reino de Deus de justiça e paz funda-se numa única lei, a do amor próximo, onde está Deus. A lei de Cristo, que escreveu Häring em 1954. O amor é mais do que um mandamento. A renovação da vida a partir do espírito é o Sermão da Montanha. E então, o Sermão da Montanha ensina que o Evangelho não é uma moral. Tu deves fazer isto ou aquilo para obter isto ou aquilo. Lógica de troca, de retribuição com Marcelo Mosse. Mas a proclamação de uma palavra que vem abrir para uma nova compreensão de Deus, de nós mesmos e dos outros. E aqui cito um teólogo, Eliane Courvillier. As noções de confiança e gratuitidade pertencentes no Sermão da Montanha são utilizadas como um sentido teológico e bíblico específico. O termo de confiança equivale à palavra grega pistis, que é traduzida, na maioria das vezes, como nas nossas Bíblias, pelo termo fé. Confia, fé. Gosto de definir a fé em Cristo como uma confiança na confiança de um outro. Eu confio que tu assumes isso. É esse silêncio. Eu confio na confiança que tu tens em mim. Não é? Trata-se de uma relação assimétrica, fora da negociação, da procura do prestígio.
acabe-se a reciprocidade. Eu sei que está morto porque eu acabo, mas deixa-me lembrar algumas coisas. Passo para a frente. E cito o teólogo Carlos Joseph Kuschel, professor da Universidade Católica de Tübingen. A minha existência como cristão baseia-se em algo mais profundo, que também abrange aspectos como fracassar, extinguir, morrer. Neste aspecto transcendente de Camus, quando escreveu O Estrangeiro, o qual, ao fim e ao cabo, só consegue uma filosofia do absurdo. Camus só consegue o absurdo. Mas não. O Estrangeiro não é um fracasso. Não é um absurdo. É tu assumires isso, com profundidade, a fragilidade do fracasso. René Girard, a teoria do sacrifício, né? A violência do sagrado no seu livro. Vou resumir tudo. Girard tem uma teoria mimética, não é? Que toda a sociedade baseia-se na violência, nos interesses de cada um, e andávamos em violência. Quando Cristo morre, a maior violência foi sobre Cristo. Nenhuma mais violência tem sentido. Acabou-se o sentido da violência, porque Cristo acabou com esse sentido. Denunciou uma sociedade de interesses que sempre evoluiu através da violência, a violência do Estado, que o Estado apoderou-se, como Norberto, aliás, disse, não é? Apoderou-se da violência, mas a teologia desta caridade é acaba a violência. Porque o inocente, o tal bode expiatório que foi Cristo, nós olhamos para o bode expiatório para condenar, foi Cristo, é o absoluto inocente. E esse aí acabou, então, o sentido da violência. Passo à frente tudo isto. E então vou para Michel Serrault. E quero acabar com Michel Serrault, porque eu adoro... O Papa adora Michel Serrault. Não sabia, só há pouco tempo, que ele adora, também era jesuíta como ele, um filósofo, antropólogo, místico. Michel Serrault, l'absence de l'histoire. No livro, vou traduzir. La faiblesse de croire. A fragilidade da crença. O religioso, a pessoa religiosa, vai descobrir qualquer coisa, quelque chose, que abre nele a impossibilidade de viver sem isso. Tu tens de descobrir nessa ausente qualquer coisa, um sentimento, uma fé, uma confiança, que é impossível viver sem. Isso é fé. Impossível viver sem. Tu me restes outro. Continuas a ser um outro, mas és-me necessário. Porque tu és mais verdadeiro quando estás entre nós. A eleição do cristão é, dentro deste estrangeiro, bien fou, dizer, bien, um pouco louco, muito louco. Como chaque fois qu'il s'agit d'amour. Como cada vez quando acontece no amor. No amor há qualquer coisa de loucura. Houve sempre. Eu que o diga, não é? Há sempre coisa de loucura. Mas é isso, amor cristão também tem qualquer coisa de loucura. Alguns dos nossos amigos dizem, como é que tu acreditas? Racionalmente não há justificação. Tem uma coisa de loucura de Michel Serrault. O gesto do crente, c'est partir. É partir. É romper com todas essas coisinhas que tu te agarras, estruturas. É partir. É a procura. Desfaz a solidariedade institucional, tudo. Faz a pobreza da viagem para o outro, para o encontro. La pauvreté du voyage. A pobreza da viagem. A prática da fé comunitária é esta loucura que se fragmenta na cotidianidade, no dia de cada um, cada dia, renova, muda a razão de cada trabalho no cotidiano. Para concluir, a nossa proposta de uma antropologia da fragilidade, faiblesse, no risco da falha, do erro do ser humano, corresponde ao desafio do Papa Francisco. Aquilo que Serrault diz sobre a condição de ruptura. Uma vez que estás diante de Deus, esta é a condição do homem. Refusa ter tudo, a ausência de Deus, na insignificância dos sinais religiosos. Obrigado. Obrigado. Eu peço desculpa por ter dito que era 1 hora, mas acho que se não dissesse nós estávamos aqui até à meia-noite, porque é um prazer ouvi-lo. É um prazer ouvi-lo mas vamos todos ter o prazer de ler o texto quando, no final deste ano civil, conseguirmos publicar todas as participações dos 7 palestrantes. Obrigado, professor Álvaro. Daqui a pouco a minha colega entregar-lhe uma lembrança em nome da Comissão Diocesana de Justiça e Paz. Mas para encerrarmos, antes de encerrarmos esta sessão, peço desculpa, alguém queira pôr alguma questão? Eu peço, Fátima, entrega este micro ali. Ou ali.
Muito boa noite. Quando olho aqui para o antigo aluno, professor Dr. Álvaro Campelo, eu digo-lhe muitas vezes que realmente é verdade. É um daqueles alunos que superou os mestres. E de maneira que eu às vezes até a brincar digo que foi uma das flores de onde eu tirei algum mel, mas que não consegui superá-lo. De qualquer forma, eu queria felicitar realmente pela conferência, porque conseguiu não só interpretar a encíclica Fratelli Tutti no seu sentido mais religioso, ou se quiser, mais da fé, mas sobretudo no cruzamento que está implícito entre muitas correntes, sobretudo da sociedade e deste mundo ocidental. E de maneira que, se é verdade que esta encíclica se situa como Amoris Laetitia, e quando perguntaram a João como é que definia Deus, Deus é amor, mas nem todo o amor é Deus. E certamente a palavra amor, que nós muitas vezes centramos muito especialmente em Deus, muitas vezes esquece da outra dimensão do amor também ao próximo. E esse amor ao próximo é exatamente aquilo que na parábola do samaritano nós encontramos bem expresso. Por isso o amor é uma palavra muitas vezes usada e que sofre usura e que por vezes perdeu o sentido. E creio que muitas vezes para nós cristãos há muitas expressões e muita coisa que nós ouvimos na igreja e no Evangelho que nós vamos perdendo o sentido porque estamos habituados a ouvi-las de qualquer maneira. Porque todas as palavras sofrem essa usura. E por conseguinte, o amor é a palavra e milagre de ser também táctil. Mas notem, não, exatamente o problema da proximidade, do tocar, não apenas no sentido da intimidade, mas do tocar e ir ao encontro também dos outros. E é exatamente isso que nós encontramos na parábola do bom samaritano, que não ficou apenas na contemplação, nem na comiseração ou compaixão, mas que vai ao encontro dele, pois então, quem foi o próximo? Vai e faz tu também o mesmo. Simplesmente, levanta-se aqui um problema, e eu posso falar um pouco dos tempos que vivi, sobretudo na Alemanha e na Bélgica, e hoje em contato também com os imigrantes. É verdade que se a fé é a ótica de Deus, que nos leva a ver o mundo com os olhos de Deus, isto é a fé no seu sentido mais puro, nós hoje vivemos muito com os olhos embaciados. E a voz de Deus, ou se quiserem a voz da Igreja, para nós cristãos, muitas vezes é uma pequena voz entre muitas vozes, umas contra as outras, e muitas vezes também com algumas sombras, e que muitas vezes não nos deixam ver a luz. E vocês veem perfeitamente o que se tem passado até nestes dias, em que se acentuam também algumas fraquezas e muitas vezes esquecem todas as outras. Porque nós hoje vivemos todos muito com os olhos muito inquinados e muitas vezes a sofrer uma certa deflagração, porque assistimos à corrupção não só da palavra, mas como também da vida. E é por isso que é muito importante este Papa, notem, é um daqueles que realmente traduz aquilo que o Rilke dizia: nós somos as abelhas do invisível. Este Papa concentra realmente esta ideia. Ele, como sabem, é jesuíta, e os jesuítas são profundos, ele estudou também na Alemanha, ele sabe um bocado alemão, é um cruzamento porque vem da América Latina, e por conseguinte conheceu muito de perto aquelas sociedades pobres que muitas vezes batem às portas da Igreja
e que se tentava encontrar uma resposta através da teologia da libertação, ao contrário das igrejas, ou das nossas igrejas, muitas vezes tão belas e tão bonitas, mas que estão desertas. E é exatamente nesta altura, repare, que aparece a tal outra afirmação que ainda hoje se discutia nas correntes da escrita na Póvoa de Varzim. Se me perguntarem o que é Deus, eu sei o que não é, mas tenho dificuldades em dizer o que é. A chamada dimensão profética do nome, amor, Deus é amor, e a outra dimensão apofática, porque eu sei o que não é. E na nossa sociedade ocidental, infelizmente hoje com um certo agnosticismo e ateísmo, às vezes até militante, nós chegamos à conclusão que esse Deus está cada vez mais escondido, mas que está muito forte na sociedade. Talvez na ausência nós sentimos mais necessidade de afirmar a presença. E é por isso que eu queria felicitar, porque conseguiu traduzir muito bem esta ideia. E agora eu pergunto, como é que nós vamos transmitir isto aos nossos cristãos, que às vezes até têm muita piedade, e sobretudo aqui na nossa zona, é verdade, tem muita piedade e muita religião, mas que têm muitas vezes a literacia no campo da fé e no campo da teologia. Como é que nós poderemos traduzir isso muito mais, sobretudo, nas nossas paróquias, e onde vocês até sabem, mesmo em Portugal, neste momento, mesmo o nível de língua é cada vez menor. Eu diria, Dr. Franco, que citado Michel Sertot, que dizia, há partir e, num lugar, agir. Ou seja, nós cristãos temos que ser mais incómodos, mesmo, mais incómodos. Essa incomodidade de encontrar esse diferente, esse outro. Nós estamos muito, muito convencidos. E quanto a esse sentido que eu falei, não da pertença, mas é uma pertença da abertura da viagem, do acolhimento, de encontro ao outro. E é no cotidiano, e nessa ação que a palavra de Deus está. E se nós queremos transformar as sociedades, é desse exemplo. E esse exemplo é um exemplo de cada cristão, de cada pessoa, que é partir, não te fiques na comodidade, na satisfação. Parte, viaja. Não significa viajar fisicamente, mas significa, de facto, parte, encontra o desconhecido, encontra o ausente, vive essa fé e pratica na comunidade. Não é mais nada. Há mais alguma questão ou alguma observação? Começa a ficar tudo cansado. Estão cansados já, agora bem andando. Eu queria só mais uma vez agradecer ao professor Álvaro Campelo, porque ele fez um esforço por cumprir o tempo que foi sugerido. Obrigado, professor. Então passo a palavra ao Sr. Dom João para encerrar esta sessão. As saudações costumam ser no princípio, mas como não tive a possibilidade e penso que devo fazê-lo, a começar naturalmente. Eu agora começo por aqueles a quem temos que agradecer. Ao Sr. Dr. Álvaro Campelo, e agradecer-lhe muito, saudá-lo e agradecer toda esta ajuda que fez nesta reflexão tão profunda e tão abrangente, não é? Que nos ajudou, penso que todos nós estamos a sintonizar, porque deu-nos uma panorâmica não só desta exortação, desta carta encíclica melhor, mas acabou por colocá-la em diálogo com a ciência e com o pensamento. E é isso agradecemos muito, porque é assim. Eu penso que hoje temos muita necessidade disto mesmo, que é uma teologia, uma reflexão que entra em diálogo. E o diálogo é isto. É ver que temos muitos pensadores que nos dão, de alguma maneira, ou se colocam-se na complementaridade, portanto, de alguma maneira implicam também o seu pensamento naquilo que a Igreja aqui nos refere, neste caso com o Papa Francisco. Portanto, muito obrigado. Quero, naturalmente, saudar o Sr. Presidente da Câmara. Muito obrigado também pela sua presença, por todos. Quero saudar o Sr. Dr. José Luís e a Comissão, toda ela, que aqui se encontra na maior parte, e quero saudar os senhores padres que estão aqui. Muito obrigado pela vossa presença também. Todos nós também precisamos de aprender, não é? E estar também nesse sentido. E todos vós que quiserem estar aqui connosco também. Saudar-vos a todos. Depois, dentro disto que eu estava a dizer há bocadinho, que estava aqui a refletir, nós estamos hoje com crises variadas, não é? Mas há uma que é
quase letal para o ser humano. Nós estamos com uma crise de pensamento. Um pensamento social. Há. Mas no nosso meio, sobretudo no nosso meio, nós não temos pensadores da sociedade. E por isso é que limitamos-nos a ir mandando umas pedradas uns aos outros. Porque quando não há pensamento, não há diálogo, porque o pensamento é que gera diálogo, e quando não há diálogo, a minha opinião vai entrar no conflito com a outra opinião, ou os meus interesses vão entrar em conflito com os outros. E, portanto, andamos à pedrada. Portanto, este é que é um grande problema, não é? E coloca-se também à nossa realidade como Igreja. Nós chamamos a isto a teologia, não é? Porque é o pensamento. Precisa ter um pensamento sobre Deus. Depois já, e aqui o Sr. Doutor levantou essa questão, que é, naturalmente, nós hoje não há uma única visão do homem. Não há. Nem a Igreja pretende tê-la. Seria uma presunção que está ultrapassada. Já lá veio o tempo em que a Igreja já para o ser humano e impunha a sua visão sobre. Hoje não. E por isso é que está aqui. Agora, a Igreja, e por isso eu estou a dizer, porque da maneira está aqui um modelo social, está aqui um modelo de ser humano, uma única humanidade, não é? Está aqui a descrição, estão as duas realidades conjugadas. Mas para que a Igreja dialogue, é preciso encontrar no outro alguém que também apresenta o seu modelo antropológico. Este é que é o grande problema. Não é? O que nós temos hoje é um dilacerar do ser humano. Portanto, há aquilo que diz o Papa, a guerra em pedaços, nós estamos a dizer assim, o que se apresenta aí por aí é um ser humano a pedaços também. Pega-se neste aspecto, naquele outro, e não há uma visão. E o ser humano, para manifestar a sua dignidade, qualquer que seja a perspectiva pela qual se olhe, tem que ter uma unidade. Tem uma unidade. E a grandeza do ser humano é esta harmonia de todas as suas componentes. E é aí que nós podemos dialogar. Porque, se calhar, a teologia, ou a reflexão cristã, pode oferecer à sociedade que apresenta outros modelos, precisamente esta perspectiva da transcendência. Que está no ser humano. Que está latente. Está latente no ser humano. Agora é preciso trazê-la para fora. Portanto, não podemos encobrir. Portanto, este é para mim o grande problema neste momento. A gente às vezes é a crise disto, a crise daquilo, a crise daquilo. Esta é uma crise fundamental. Por onde é que nós nos encontramos? O Papa colocou aqui, é verdade. Nós encontramos todos na mesma humanidade. É aqui que nos encontramos, não é? Portanto, não há outro ponto comum. Todos somos seres humanos. E é daqui que ele parte, não é? Na diversidade, naturalmente, mas sempre na mesma humanidade. Ora bem, qual é a visão que cada um tem sobre esta realidade do humano? Portanto, esta é algo que eu gostaria de sublinhar neste momento, e por isso também a perspectiva de que esta Comissão está a executar o seu trabalho. Muito obrigado por este trabalho, que é isto mesmo, a Comissão Justiça e Paz, tal como aparece, eu dei-lhes o caderno de encargos, não é? Que era para não se desviarem muito, mas tem esta análise de uma realidade social onde nós estamos, nas várias vertentes, não é só... Portanto, vejam, é por isso, eu penso que foi muito sensato começar precisamente por esta encíclica, que é abrangente, não é? Mas em todas as vertentes do que é a realidade social e ler a partir da doutrina social da Igreja. Portanto, é a partir desta realidade. E, naturalmente, atendendo que provavelmente há outras visões que ajudam a esclarecer, ajudam a, depois na prática, a ver como é que isto se concretiza. Por isso é que também ninguém pode ter a presunção de pensar que a doutrina social da Igreja se aplica concretamente por este ou por aquele. Isto foi um erro do passado. Né? Que era fazer quase da doutrina social da Igreja um programa partidário. Cuidado, não é. A doutrina social da Igreja é inspiradora. E tão só inspiradora. Depois a concretização pode ser diversificada. Né? Portanto, aí, preciso cuidar, porque às vezes, não, como católico tem que ser assim. Como católico, não. Como católico pode ser muita coisa. Cuidado, há diversidade. Mas só para terminar, então, só para dizer isto, e que está aqui, vejam, o número de 6, que já o Sr. Dr. Álvaro Campelo apresentou há bocadinho, mas só para ver a intencionalidade do Papa, e para nós levarmos, porque é muito importante também para nós esse sentido de diálogo social. Diz ele assim, no número 6, entrego esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que, perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social, que não se limita a palavras,
embora a tenha escrita a partir das minhas convicções cristãs, tem que ser a partir de sempre, que me animam e me nutrem, procurei fazê-lo de tal maneira que a reflexão se abra ao diálogo com todas as pessoas de boa vontade. Esta é a intenção do Papa e penso que ele o conseguiu muito bem, embora, não sei se reparais, ele vai fazendo o percurso, fraternidade, e por fim pergunta assim, onde é que está o Pai? Para sermos irmãos. Isto é um problema lógico. Eu estava aqui a dizer para o Sr. Doutor, é a lógica. Quem aprendeu lógica sabe disto, não é? Somos irmãos porquê? Onde é que está o Pai? Porque só posso tratar o outro com o irmão quando nós os dois nos sentimos Que é um pai. que é um pai comum. Porque senão, estão a ver como é que se consegue chegar aí? Como estes ideais da Revolução Francesa exigem agora uma retificação nos seus fundamentos. Eles não estão dependurados do ar. Eles estão bem fundamentados. Agora é preciso fundamentá-los, não é? É nesse sentido. Muito obrigado, boa noite e vamos em frente.